Oi, eu me chamo Anderson. Nesse vídeo eu quero conversar com você um pouquinho a respeito de dons espirituais. Vamos começar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante. Mas antes eu gostaria de te contar uma história. Quando eu me apresentava antes no meu vídeo, eu falava assim: Oi, eu me chamo Anderson, sou especialista em Bíblia. É porque eu sou especialista em Bíblia. Só que isso me parecia arrogante. As pessoas me falavam, especial, ficava, sabe? Sempre ficava mandando mensagens, essas mensagens ruins. Você é especialista em Bíblia, mas você não sabe nem conversar, você não sabe escrever, você não sabe isso, não sabe aquilo. Eu ficava pensando, mas por que as pessoas são assim? Se eu estudei teologia, né? Estudei a teologia básica na Assembleia de Deus, eu já li a Bíblia toda em sequência, já li o Novo Testamento mais de 25 vezes. Eu tenho um dom que Deus me deu, que a gente vai ver aqui agora acerca dos dons espirituais. Por que eu não posso chegar aqui e falar que eu sou especialista? O apóstolo Paulo, ele era especialista? Ele era especialista. E os 12 apóstolos de Jesus, Tiago, Pedro, João, eles eram especialistas? Não. Mas eles se tornaram especialistas quando o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes. Quem capacita a gente é o Espírito Santo. E as pessoas chocam quando eu falo, eu sou especialista nisso, em Bíblia. Porque no Brasil, quando a gente fala que é especialista em alguma coisa, quando a gente fala que é melhor em alguma coisa do que a outra pessoa, as pessoas não gostam. As pessoas querem todo mundo no mesmo patamar da ignorância. Quando alguém se destaca com conhecimento, ou seja, aquela multidão, aquele formigueiro, aí quando um se destaca, ele é visto. E quando ele é visto, ele é notado. E as outras pessoas em volta não gostam disso. Porque quer manter todo mundo igual no mar da ignorância. Mas aí, às vezes, eu falo, né? Eu sou especialista em Bíblia e tal. Aí sempre tem um que vai me criticar, vai mandar uma mensagem para mim me criticando. Especialista de quê? Você não sabe de nada? Não sei o que lá. Mas é isso mesmo. Acerca dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 em diante diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha bem, o texto já começa assim: eu não quero que você seja ignorante. O que é ser ignorante? Ignorante é falta de conhecimento. Tem gente que acha que ser ignorante é você ser rude com palavras, é ser grosso, ser mal educado. Não, ser ignorante é simplesmente você não ter conhecimento em alguma coisa. Por exemplo, isso aqui é uma xícara. Eu não sei como é que se faz essa xícara. Isso aqui é uma xícara de porcelana, eu não sei como é que faz. Eu sou ignorante acerca de como fazer uma xícara. Ignorância é falta de conhecimento. Só que a Bíblia aqui está falando, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Ou seja, nós vamos trazer luz acerca dos dons espirituais. Vós bem sabeis que era gentios levado aos ídolos mudos conforme era guiado. Aqui já botou idolatria aqui no meio, o apóstolo Paulo. Vós bem sabeis que antigamente vocês gentios eram levados aos ídolos mudos. O que é ser gentil aqui? Todo mundo que não é judeu e se converte ao cristianismo é chamado gentil. Gentil é todo convertido que não é judeu. Geralmente essas pessoas gentílicas, eu, por exemplo, você que é brasileiro, nós somos levados a ídolos mudos. Por quê? Todo mundo tem um Deus. Isso é notório. Ainda que você não conheça o Deus verdadeiro, ele não tem um Deus. Se você for na floresta amazônica falar para um indígena, você tem um Deus? Ele vai falar assim, nós temos um Deus. Então, todo mundo, todas as nações gentílicas têm um Deus. No Brasil hoje nós temos uma deusa chamada Nossa Senhora Aparecida. Que ainda que os católicos falam, não, nós não adoramos ela como uma deusa, não. Nós temos o Deus verdadeiro, tal.
Mas não. Segundo a Bíblia, ela é uma deusa. Porque você presta continência para ela, você ajoelha diante dela, você acende vela para ela, você canta louvores para ela, você pede algo para ela, você acha que ela intercede por você. Então, ela é uma deusa. Ainda que você, católica, ache que não é. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ou seja, aqui já começou de fazer uma divisão. Portanto, vos quero fazer compreender. Eu quero que você compreenda. Paulo está falando, eu vou fazer você compreender uma coisa. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. O que é um anátema? Anátema é uma amaldiçoação. Anátema é algo maldito. O que é um anátema? A Bíblia fala que uma estátua de escultura, lembra que a gente está falando sobre ídolos, que é uma imagem de escultura, que era gentil, etc, etc. Então, quando ele está falando que eu não quero que vocês digam que Jesus é um anátema. O que é Jesus ser um anátema? Jesus, o anátema é comparado a uma estátua. Uma estátua, um ídolo, é um anátema. Como está escrito em Deuteronômio 20, eu não lembro agora o versículo, mas como está escrito em Deuteronômio. Achei que eu tinha aqui escrito aqui, não tenho. Então, um anátema é algo amaldiçoado. Se eu faço uma estátua de Jesus e falo que aquilo dali é Jesus, aquilo dali é um anátema. Se eu pego uma estátua e coloco no lugar de Jesus, quando eu falo, a Nossa Senhora vai interceder por nós, é um anátema. Eu estou botando Jesus como um anátema, como uma maldição. Eu estou colocando um outro ser no lugar de Jesus Cristo. Então, anátema é algo amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Quem que é a senhora? Quem você chama de senhora? Você chama Jesus de Senhor ou você chama ou você chama Nossa Senhora de Nossa Senhora, a imagem de Maria de Nossa Senhora? Quando você fala que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, você está falando pelo Espírito de Deus, é o Espírito Santo que está revelando para você que Jesus é o Senhor, que não é uma senhora. Só temos um Senhor. A Bíblia fala que só há um Senhor, que é Jesus Cristo. Não existe senhora em nada, só existe um Senhor, que é Jesus Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 4, 6, alguma coisa assim. Certo? Então, vamos continuar aqui no versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, existem vários dons, mas o Espírito que dá o dom é o mesmo. Ele vai dar um dom para mim e pode dar um outro tipo de dom para você. Mas é o Espírito Santo que dá os dons. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, o ministério quem dá é Jesus Cristo, que é o Senhor. Mas quem dá o dom é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Jesus ele vai te escolher, ele vai te dar um ministério, ou seja, você vai ser um profeta, você vai ser um pastor, você vai ser um doutor, você vai ser um sábio, você vai ser aquilo. De acordo com o ministério que Jesus te dá, o Espírito Santo vai te capacitar naquele ministério. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aqui nós temos uma divisão aqui, ó. É tipo assim, Jesus ele te chamou, te deu um ministério. Você vai ser pastor, um exemplo. Você vai ser pastor. O Espírito Santo ele vai te capacitar, ele vai te fazer essa ligação. É o poder de um pouquinho de Deus dentro de você. Nós não somos batizados no Espírito Santo, mas quem opera o milagre é Deus. Olha bem aqui, eu vou repetir, você vai entender. Ora, há diversidade de dons,
mas o Espírito é o mesmo, ou seja, é o Espírito que dá o dom. Ele vai te capacitar. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, ou seja, Jesus dá o ministério, que é o Senhor. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo. Aqui a gente já percebeu que são 3 seres diferentes, sendo que o Espírito Santo é o próprio Deus, porque o Espírito Santo é um pouquinho de Deus dentro de você. Mas quem opera o milagre é Deus. Igual Jesus quando estava aqui na Terra. Jesus estava aqui na Terra andando, ele fazia vários milagres, corpo levantar, mortos ressuscitar, curava, aleijado, cego e tal, mas quem operava o milagre era Deus. Ele falou isso, tudo que eu faço pelo dedo de Deus. Você está entendendo? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para que for útil. Olha bem, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É mais ou menos assim. Tem alguém precisando de um milagre da libertação, expulsar demônio. O Espírito, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, se for útil naquela hora que você tem o dom de expulsar demônio, você vai expulsar o demônio. Cara, aquela menina ali está precisando de uma cura. O Espírito vai dar o dom da cura naquele momento ali que ele precisa. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado o dom da palavra da sabedoria. O que é isso, a palavra da sabedoria? Aquela pessoa que é sábia, que vai... Um exemplo, eu estou conversando com não posso nem ficar falando essa palavra no YouTube, um suicida. A pessoa que está querendo ceifar a própria vida. Você vai ter Deus vai te dar o dom, o Espírito Santo vai te dar o dom da palavra da sabedoria, para você dar uma palavra exata que aquela pessoa precisa. É assim. E o outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência. O que é a palavra da ciência? É a palavra da sabedoria. Olha bem aqui, ó. Primeiro é a palavra da sabedoria, né? Melhor dizer. É falar aquilo que é preciso, na hora certa. O da ciência, no caso, ciência é algo um pouquinho a mais da sabedoria. Por exemplo, tudo... Eu devo ter esse dom da ciência. Provavelmente. Porque eu tenho muito conhecimento acerca da Bíblia. Que eu falei pra você, que toda vez que eu falo que eu sou especialista em Bíblia, as pessoas vêm falar besteira pra mim. Nos meus vídeos, escrevem um monte de coisa ruim pra mim. Me amaldiçoando, falando que eu sou uma merda, essas coisas. Tá entendendo? E o outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Ou seja, até a fé que nós temos é o próprio Espírito Santo que dá o dom. Porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele vai te dar a fé de acordo com a necessidade dele. É ele que vai te dar a fé. Tem gente que tem muita fé, tem gente que tem pouca fé, mas quem dá a fé é o Espírito Santo. E o outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então você vê que o apóstolo Valdemiro, eu acho que ele tem o dom de curar. Você sabia que desses pregadores hoje, o único que o Espírito Santo não permite que eu fale mal é o apóstolo Valdemiro? Não sei porquê. Olha que eu nem acho que ele é apóstolo. Mas ele não permite que eu fale mal do Valdemiro. Não permite. Eu não sei porquê. Falo do Edir Macedo, R.R. Soares, esses pentecostais. Posso falar desses caras tudo. Mal, bem, não importa. Eu falo. Mas o único pastor que o Espírito Santo não permite que eu fale mal é do apóstolo Valdemiro. Não sei porquê. Se você acha que ele é um falso apóstolo, eu também não posso. Não esquece isso aí. Entendeu? E o outro, pelo mesmo Espírito, é a operação de maravilhas. O que é operação de maravilhas? Já viu aquele
aquelas pessoas... Outro dia eu fiz um vídeo, mostrei um vídeo de provavelmente um pastor, né? A criancinha estava sentada, uma perninha dela era mais curta que a outra, um tanto assim, a perninha. Ele começou a curar e a perna cresceu. No vídeo você via crescendo, ou seja, não tinha como manipular. Era criança. Nesse mesmo vídeo, eu já mostrei o R.R. Soares curando, aquela cura dele fake lá. E um cara, ele era curado de manhã, de tarde, de noite. Era um ator. E sempre, quando o R.R. Soares, gente, Deus tá curando dor de cabeça. O cara lá, opa, eu fui curado de dor de cabeça. Agora Deus tá curando de diarreia. Eu fui curado de... Você tá entendendo? Era um ator. Era a mesma pessoa sendo curado diversas vezes. E nesse mesmo vídeo eu mostro esse pastor curando a criancinha. Cara, e a criancinha levantou da cadeira de roda, andou. E ali não era montagem, porque era uma criança, cara. Deus não ia permitir isso. Isso é operação de maravilha. É uma pessoa que não tem braço, o braço restituir. Jesus fazia muita operação de maravilha, ressuscitar mortos. Isso é operação de maravilha. Operação de maravilhas é um milagre acima do normal. Você está entendendo? Quando você ora e Deus cura uma dor de cabeça, um câncer, um HIV, isso é uma cura. Agora, quando você não tem perna e Deus restitui sua perna, isso, quando você está morto e Deus te ressuscita, isso é operação de maravilhas, tá certo? O outro é só milagre. Esse, a operação de maravilhas, é algo extraordinário. E o outro, o dom de profecia. O que é profecia? O dom de profetizar. É isso mesmo que você está pensando, aquela pessoa que fica, eis que Deus está... Isso existe. E é um dom de profecia. Tem gente que fala assim, não, o dom de profecia é o dom de pregar. Profetizar é o dom de pregar. Não, pessoal. Tem um dom de profecia também. É aquela pessoa que cai no espírito. Isso existe também. Tá em Atos, é porque você não lê. E o outro, o dom de discernir os espíritos. O que é isso? Esse dom eu também tenho. Esse dom seria o quê? Quando eu vejo um pastor pregando, eu sei se é o Espírito de Deus que está falando na boca dele ou é Satanás, ou é da boca dele mesmo. Eu consigo discernir isso. E eu falo para vocês que 99% dos pastores famosos que pregam é Satanás falando na boca deles. Exatamente. Esse dom eu também tenho. E o outro, a variedade de línguas. Variedades de línguas. O que é isso? É 2 tipos de línguas. É a língua dos anjos, língua estranha, literalmente estranha, e é bíblico. E a língua dos homens. O que é isso? A língua dos homens. Lembra quando Pedro pregou em Pentecostes? Que os judeus de outras nacionalidades entendiam o que Pedro falava na língua materna deles? É isso, é como... Eu sou brasileiro, eu não falo nada de inglês, vou pregar nos Estados Unidos e os americanos entendem eu falando em português. No ouvido deles soa como inglês. Isso é o dom de línguas. E tem um dom de línguas estranhas. É isso mesmo, o dom de línguas estranhas. Então aqui, ó. E a outra, variedade de línguas. Variedade de línguas. Não são variedades de línguas, não. Variedade. Língua estranha e língua dos homens. E o outro, a interpretação das línguas. Ou seja, essa interpretação aqui é de línguas estranhas. Por quê? Não poderia... Você vai falar assim, não, mas a interpretação aí é... Quando eu igual dei aí, né? Eu sou brasileiro, prego em brasileiro e um americano vai entender. Não. Se ele já vai entender, não tem por que interpretar, né, amigo? Essa interpretação aqui é de língua estranha. Sim. Queira você acredita ou não, é isso. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Você entendeu? É o mesmo Espírito, esse Espírito Santo, ele vai repartir esses dons a cada um como ele quer. É ele que dá o dom.
Tem gente que tem um dom da fé, um dom de variedade de línguas, o dom disso, o dom daquilo. Tem uns que só tem um dom de falar em línguas estranhas. Tem um que tem um dom de interpretar. Tem um que tem um dom de curar, que eu acho que é o do apóstolo Valdemiro. É assim. Você entendeu? Você gostou desse vídeo? Deixa seu like. Você quer ajudar o canal? Patrocina o canal. Você quer fazer alguma pergunta particular? Manda para mim uma pergunta particular. Que se eu puder... Eu lembrei que agora, dos anos 80, eu morava no Rio de Janeiro. Eu vim morar aqui em Minas em 96, eu acho. Nos anos 80, minha mãe ouvia muito, minha mãe é falecida, um negócio no rádio, rapaz, uma programação, Clóvis Monteiro, Eu e Você e a Verdade. Se você que é muito velho, você deve lembrar disso. Eu sou velho pra caramba. Eu já tô beirando os 50 já. Mas aí tá, tinha programação. A programação era o seguinte, esse Clóvis Monteiro contava a história de um... Geralmente era assassinato, né? Um exemplo aqui, o cara tava lá no churrasco, aí do nada eles começam a brigar, o cara pega o espeto e pá. Era algo assim bem macabro mesmo, mas era uma programação. Tinha o jornal O Povo, que só botava morte e tal. O Rio de Janeiro era, nos anos 80, amigo, não é pra qualquer um não, filho. Aí tinha esse, Clóvis Monteiro. Aí tinha o slogan, né? Ou a chamada, Clóvis Monteiro. Eu e Você e a Verdade. Aí manda mensagem pra mim que eu vou... Uma pergunta que eu vou falar assim. O Anderson Angeletti. Eu e Você e a Verdade. Beleza? Então até o próximo vídeo e é isso aí.